Então, pessoal, dando continuidade ao tópico 8, na primeira parte nós estudamos sobre os anticorpos. E nessa última parte vamos falar sobre os antígenos. O termo antígeno ele é usado para designar uma substância ou uma molécula capaz de desencadear uma resposta humoral, ou então uma substância ou molécula capaz de permitir com que ocorra o seu reconhecimento no receptor de célula T. A resposta humoral, como nós já discutimos em tópicos anteriores, é uma resposta que ocorre com a produção de anticorpos. E o receptor de célula T é o receptor encontrado nos linfócitos T. Nós temos um vídeo aqui no canal, em um tópico anterior, que nós discutimos sobre o receptor de célula T. Se você não viu, volta lá para que você possa ver. Além disso, os antígenos eles podem ser encontrados em células normais, eles podem ser encontrados em células cancerígenas, eles podem ser encontrados em parasitas, eles podem ser encontrados em fungos, eles podem ser encontrados em bactérias. E estes antígenos, eles são reconhecidos pelos receptores antigênicos, como a gente está falando aqui, que são os anticorpos e os receptores de célula T. Cada linfócito possui especificidade para um único antígeno. Então, por exemplo, os linfócitos T, eles possuem seus receptores TCR para reconhecer somente um antígeno. Assim também as imunoglobulinas de membrana presentes nos linfócitos B. As imunoglobulinas de membrana, que nós chamamos de IG de membrana, elas também só conseguem reconhecer um único antígeno. Isso é uma característica da resposta adaptativa, que nós chamamos de especificidade. Outra coisa muito importante é que as imunoglobulinas de membrana elas são capazes de fazer o reconhecimento de uma ampla gama de moléculas biológicas. Isso é uma característica marcante das IG de membranas dos linfócitos B. Diferentemente dos receptores de célula T, que eles somente são capazes de reconhecer antígenos peptídicos. E estes peptídeos devem estar ligados às moléculas de MHC para que isso possa acontecer. Nós já falamos isso também em tópicos anteriores. Então, a gente pode tirar a seguinte conclusão inicial. Antígenos não são somente moléculas com características proteicas. Antígenos pode ser uma ampla variedade de moléculas, como vocês podem observar aqui. Olha. Podem ser, além de proteínas, carboidratos, podem ser lipídios dentro do grupo dos esteróis ou outras classes de lipídios, como os fosfolipídios. Nós podemos também ter moléculas pequenas que podem se comportar como antígenos, que nós chamamos essas moléculas pequenas como aptenos. Então nós temos uma ampla gama de moléculas biológicas que podem se comportar como antígenos, incluindo macromoléculas ou outras moléculas pequenas. Então, essas moléculas que são capazes de desencadear uma resposta imune humoral, estas moléculas que são capazes de ativar os linfócitos T e B, estas moléculas que são reconhecidas pelas imunoglobulinas de membrana, são chamadas de imunógenos. Então, são moléculas que estimulam o desenvolvimento da resposta imune humoral. Uma outra coisa importante que a literatura discute muito é a respeito da imunogenicidade dos antígenos. Nós já falamos um pouco sobre imunogenicidade em tópicos anteriores, mas de uma forma resumida, a imunogenicidade é a força que aquele epítopo tem de desencadear uma resposta imune adaptativa. Então, os epítopos proteicos, os antígenos com características proteicas, eles são os mais fortes em desencadear uma resposta imune, seguida dos carboidratos, seguido dos lipídios e dos outros. Então, a imunogenicidade ela é aumentada primeiro pelas proteínas, depois pelos carboidratos, depois pelos lipídios e os outros. E por conta dessa característica, da capacidade que as proteínas têm de desenvolver uma resposta imune adaptativa muito forte, eu vou me deter um pouco mais falando sobre os antígenos proteicos. Então, mais para frente, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Um outro ponto a ser destacado, que geralmente é bastante confundido em classe pelos alunos, é que os alunos geralmente afirmam que o patógeno é o antígeno. Mas o patógeno, ele não é o antígeno. O antígeno está no patógeno.
Aqui nessa figura eu tenho um exemplo de uma bactéria, é um bacilo, e na superfície bacteriana reparem que tem cones, cubos e esferas. Estes cones, esses cubos e essas esferas estão sendo representados como os epítopos. E em vermelho, se você observar, eu tenho os anticorpos com suas regiões variáveis antigênicas fazendo o reconhecimento desses epítopos. Então, a gente pode concluir aqui, se você, como você pode observar, é que os epítopos estão no patógeno e não é o patógeno que é o antígeno. Tá? Então, são esses epítopos que são reconhecidos pelos anticorpos. Ok? Outro ponto a ser destacado é o tamanho do antígeno. A literatura fala que antígenos que possuem um tamanho inferior a 5.000 Daltons, eles não têm uma capacidade de estimular o desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa. Eles são chamados de antígenos não imunogênicos. Desta forma, moléculas pequenas, de baixo peso molecular, essas moléculas são chamadas de apiteno, elas podem apresentar uma imunogenicidade quando elas são acopladas a moléculas grandes. Esta molécula grande, essas moléculas grandes, elas podem ser proteínas ou polissacarídeos. Quando ocorre a união de moléculas pequenas dos apitenos com moléculas grandes, que podem ser proteínas ou polissacarídeos, que nós chamamos essas moléculas grandes como carregador, quando ocorre a união de moléculas pequenas com o carregador, nós chamamos esse complexo de apiteno carregador. Olha, o apiteno, como molécula individual, nós chamamos o apiteno de antígeno parcial. Por que nós chamamos de antígeno parcial? Porque ele não possui o tamanho e a complexidade necessária para desencadear uma resposta imune independente. Por isso que em laboratório, os cientistas comumente acoplam essas pequenas moléculas a um carregador. Por quê? E não é uma molécula só que é acoplada, são vários dos mesmos tipos de apiteno, tá vendo? Olha, vários tipos, várias moléculas do mesmo tipo. Elas são acopladas a um carregador. Por quê? Porque dessa maneira a molécula ela ganha complexidade e o potencial imunogênico de desencadear uma resposta imune adaptativa. Outra característica importante é sobre a natureza estranha dos antígenos. Os antígenos eles podem ser ditos não próprios ou eles podem ser considerados antígenos próprios. Essa distinção ela é importante por quê? Porque permite diferenciar os componentes do corpo do hospedeiro daquilo que não é do hospedeiro. Então, os antígenos não próprios são aqueles antígenos que são distintos dos componentes normais do organismo. E os antígenos próprios são aqueles antígenos que são do organismo do hospedeiro. Então, para os antígenos não próprios, quanto mais estranho, quanto mais distinto for do hospedeiro, maior a sua imunogenicidade. Agora, os antígenos próprios, acontece esse reconhecimento porque o sistema imune ele acaba reconhecendo de forma errônea as proteínas do hospedeiro como estranhas. E isso desencadeia uma resposta imune aos antígenos do próprio hospedeiro, levando a uma doença autoimune. Para os antígenos próprios, esse reconhecimento errado, aqui, olha, a célula, aqui nós temos uma figura mostrando, olha, a célula do sistema imune fazendo o auto-reconhecimento das células do hospedeiro. Então, esse reconhecimento errado, ele pode levar ao desenvolvimento de uma doença autoimune. E nós já sabemos o que leva a isso. Isso acontece por conta de erros no reconhecimento dos receptores antigênicos lá nos órgãos geradores. Quando as células dos linfócitos elas nascem e amadurecem, seus receptores antigênicos eles são reconhecidos. Se algum linfócito apresentar receptor antigênico para os antígenos do próprio corpo, eles são eliminados. Nem para os vasos sanguíneos esses linfócitos eles vão. Mas quando um indivíduo leva
tem hábitos de vida desregrado, tem predisposição genética, tem características hormonais que podem também levar ao desenvolvimento desses tipos de erro. E além disso, a literatura fala que o estado emocional de um indivíduo e aquele estado emocional for um estado persistente, como por exemplo depressão, tristeza, estresse, isso é muito comum a gente ver hoje na nossa sociedade moderna. Esse tipo de estado pode levar a um erro no reconhecimento antigênico. E esse erro faz com que os receptores antigênicos das células imune reconheçam os antígenos próprios como antígenos estranhos, levando assim o desenvolvimento de uma resposta de uma doença autoimune. Uma propriedade importante dos antígenos, que deve ser destacada aqui, é a valência da interação. Professor, o que é a valência da interação? Para a gente poder entender essa valência, precisamos pensar na natureza química dos antígenos. Pensem comigo. Então, os antígenos, como a gente está discutindo, eles podem ter natureza proteica, eles podem ser polissacarídeos ou eles podem ter natureza lipídica. Os antígenos com natureza proteica normalmente possuem epítopos escondidos ou apenas um único ou poucos epítopos. E esses epítopos eles estão afastados um do outro. Quando um anticorpo vai interagir com esse tipo de antígeno, somente um único sítio de interação interage com um epítopo. Neste caso, nós dizemos que o antígeno ele é monovalente. Mas em contrapartida, quando os antígenos ele tem natureza polissacarídica ou lipídica, os polissacarídeos e os lipídios possuem antígenos repetitivos e pouco espaçados. Neste caso, todos os sítios de interação dos anticorpos vão se ligar a esses epítopos repetitivos que não estão tão espaçados. Assim a gente pode classificar os antígenos também como bivalentes ou multivalentes, também conhecido como polivalentes. Nesta figura você consegue perceber melhor o que eu estou querendo te dizer. Aqui você tem a superfície de um patógeno e aqui eu tenho poucos epítopos e eles estão espaçados. Neste caso, como você pode observar, somente um sítio de ligação do anticorpo está interagindo com o epítopo. Como somente um sítio está interagindo, porque os epítopos são muito espaçados e poucos, nós chamamos esse tipo de antígeno de monovalente. Diferentemente aqui na figura B. Na figura B você consegue observar o mesmo IgG, só que os epítopos idênticos eles estão menos espaçados, permitindo com que todos os sítios dos anticorpos façam a interação com o epítopo. Como nesse caso o IgG possui somente 2 sítios de interação e ambos os sítios estão interagindo com os epítopos, neste caso nós chamamos os antígenos de bivalentes. E nesse último caso aqui embaixo você consegue ver uma molécula de IgM. A molécula de IgM possui 10 sítios de interação para os epítopos. Aí vamos pensar um pouco nos antígenos lipídicos e polissacarídicos, né? Como você tem vários epítopos que não estão tão espaçados e que eles podem sim interagir com os sítios de ligação da molécula de IgM, aqui você tem uma interação com todos os 10 sítios. Quando isso acontece, né, quando muitos desses sítios interagem com esses epítopos, nós chamamos assim o antígeno de multivalente ou também conhecido como polivalente, tendo a sua avidez decrescida à medida que diminui o sítio de interação. Então, quanto menos sítio de interação do anticorpo interage com o epítopo, a avidez ela é baixa. À medida que maior número de sítios interagem com os epítopos, a avidez ela vai o quê? Aumentando. E o que é essa avidez? A avidez é a força de ligação. O sítio do anticorpo ele pode ter uma alta afinidade pelo epítopo, mas quanto maior número de sítios que interagem com o epítopo, maior a avidez, maior a força de interação. Aqui você tem uma outra figura que mostra um detalhe dos receptores de membrana da célula dendrítica folicular. Mais para frente eu vou explicar para vocês melhor o que é essa célula dendrítica folicular, mas a priori eu posso dizer que a célula dendrítica folicular
é um tipo de célula que está dentro do folículo. E ela é que apresenta, muitas vezes, os antígenos aos linfócitos B, que estão lá presentes, tá? Então, se você olhar um detalhe da membrana da célula dendrítica folicular, você vai ver que aqui tem um antígeno multivalente ou polivalente, tá vendo que ele tem vários epítopos. A membrana da célula dendrítica folicular possui receptor para a porção FC e o receptor CR1, que é o receptor do sistema complemento. Então aqui você pode observar que a imunoglobulina está interagindo com seus dois sítios de interação aos epítopos, e além disso, existe o fragmento C3b ligado ao antígeno. Percebam que neste caso, a interação está ocorrendo com o receptor FC e com o receptor CR1. Por que isso aqui é importante? Isso é importante porque a interação ocorre permitindo assim um reconhecimento melhor do antígeno. Não quer dizer que um antígeno monovalente não seja importante. Sim, ele é importante. Inclusive as proteínas que são consideradas possuir epítopos espaçados, que somente é reconhecido por um sítio de ligação ao anticorpo, as proteínas elas são mais imunogênicas e para elas desenvolve-se uma resposta imune adaptativa mais específica. Mas os antígenos que são multivalentes ou polivalentes, eles são importantes especialmente para ativar os linfócitos B. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que quando o antígeno ele é multivalente ou polivalente, por possuir múltiplos epítopos, isso vai facilitar o reconhecimento do antígeno pela célula em questão. Que quando o antígeno ele é multivalente ou polivalente, o reconhecimento se torna mais fácil, ao contrário do antígeno que é monovalente. Quando o antígeno é monovalente, existe a necessidade do auxílio de outras células para que o reconhecimento antigênico possa se tornar eficiente, como, por exemplo, o linfócito T auxiliar. Então, pessoal, para finalizar, vamos detalhar um pouco mais sobre as propriedades dos antígenos proteicos, porque nós aprendemos que os antígenos proteicos eles são mais imunogênicos em comparação com os outros tipos de antígeno. Isso acontece porque os antígenos proteicos eles não possuem múltiplos epítopos repetitivos e por isso eles são classificados como monovalentes. E isso se encaixa perfeitamente com o que eu acabei de explicar, porque cada proteína individualmente que possui seu único epítopo, ele vai interagir com um único sítio de ligação dos anticorpos. Além disso, epítopos que possuem essas três características, eles se tornam mais imunogênicas. Professor, quais são as características? Vamos olhar aqui. Então, a primeira característica é que essa região antigênica, essa região do epítopo, ela deve possuir na sua composição aminoácidos lisina, glutamina, arginina, ácido glutâmico, asparagina e ácido aspartico. Se esses aminoácidos fizerem parte da composição do epítopo da proteína antigênica, eles se tornarão mais imunogênicos. Segunda característica, essas regiões, se elas forem hidrofílicas, elas serão mais imunogênicas. Professor, o que é uma região hidrofílica? Seria uma região que interage com a molécula de água tranquilamente. Isso vai facilitar a ligação nos sítios de interação dos anticorpos. E além disso, a característica 3 fala que essas regiões serão mais imunogênicas se elas possuírem 30% da composição dos aminoácidos da proteína. Ou seja, isso vai acontecer quando o epítopo ele for um epítopo conformacional. E eu vou mostrar um pouco mais para frente sobre isso. Então, pessoal, aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos 3 casos que a gente vai discutir e a gente vai analisar cada um deles. Olha, o primeiro caso é quando o epítopo ou o determinante, ele é um determinante ou um epítopo conformacional. O segundo caso é quando uma imunoglobulina consegue identificar ou reconhecer um epítopo linear. E o terceiro caso é quando uma imunoglobulina consegue reconhecer um epítopo após uma modificação de uma proteína, tá? Então vamos passo a passo para que a gente possa entender aqui. Nesse primeiro caso, é o caso em que o epítopo ou o determinante, ele é um determinante ou epítopo conformacional. Então aqui você tem uma imunoglobulina
que está fazendo um reconhecimento de um único sítio de interação com uma proteína no seu estado original, ou o que nós chamamos de uma proteína nativa. Reparem que neste caso você não tem somente uma porção que é feito o reconhecimento pelo anticorpo. Neste caso, você tem 3 porções diferentes. Aí você vai me perguntar assim, professor, isso aqui são 3 epítopos diferentes? Não, não são 3 epítopos diferentes. É como eu falei, a proteína ela está no seu estado original, ela está com a sua forma original. Então, o reconhecimento ele é feito independente das porções. Isso aqui é um epítopo só. Entendem? Isso aqui é um epítopo só. É o que nós chamamos de determinante conformacional, epítopo conformacional. Independe, aqui poderia ter ser 4, mas seria considerado um epítopo só. Como é que a gente entende isso? Olha, reparem, quando a proteína ela sofre desnaturação, reparem que ela sai da sua forma original para uma forma linear. Neste caso, na sua forma linear, a gente consegue ver os segmentos. 1, 2, 3, os segmentos que estão em amarelo. O anticorpo ele não consegue mais reconhecer isso aqui. Por que ele não consegue mais reconhecer? Porque ele só conseguia reconhecer o epítopo quando a proteína ela estava no seu estado original. É isso que é um epítopo conformacional. Tá? Vocês conseguem entender isso? No segundo caso, observe que agora o epítopo ou determinante ele é linear, ele não é conformacional. Então, independente se a proteína ela está no seu estado original nativo, o anticorpo ele só reconhece uma sequência linear do epítopo, né? Uma sequência linear da proteína antigênica. Então repare, como é que eu sei disso aqui? Então se você olhar aqui, vamos observar. Se a proteína ela sofre desnaturação, a mesma situação anterior, a proteína ela perde sua conformação original e ela se torna em conformação linear. Mas mesmo assim, após a desnaturação, perceba que o anticorpo ele consegue reconhecer. Tá? Então, ela pode estar tanto na sua conformação original, nativo, ou ela pode sofrer desnaturação e mantendo aquela sequência linear, dessa forma ou dessa forma, a imunoglobulina consegue reconhecer. E o último caso é o que nós chamamos de determinante neoantigênico. O que é um determinante neoantigênico, professor? É quando os epítopos eles surgem quando a proteína sofre uma modificação. A literatura fala que existem várias modificações que uma proteína pode sofrer. Então, por exemplo, uma proteína ela pode sofrer glicolização. O que é uma glicolização? Inserção de um monossacarídeo ou de uma glicose na proteína. A proteína pode sofrer uma fosforilação, a inserção de um grupo fosfato. Ela pode sofrer uma ubiquitinação, que é a inserção de um fragmento de peptídeo que vai sinalizar ela para a degradação proteossômica. Ela pode sofrer uma acetilação ou ela pode sofrer uma proteólise. Neste caso aqui da figura, a proteína está sofrendo uma proteólise. Então nós temos aqui nessa figura uma proteína na sua conformação original. O sítio de quebra vai ser esse ponto aqui onde vocês estão vendo a seta, tá vendo? Ocorre a quebra e aí surge o epítopo. E aí dessa maneira o anticorpo consegue reconhecer. Então, pessoal, os determinantes neoantigênicos, eles vão surgir quando a proteína ela é produzida e após ela ser produzida, ela sofre uma modificação. Neste caso, foi uma proteólise que permitiu a liberação do epítopo, ok?